Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14 e o verso que todos vocês conhecem. Apocalipse 14, o verso 7. Mas antes de nós lermos, convido a todos, antes de nós lermos o versículo da palavra do Senhor, eu convido a todos a sentar do mesmo como estão, a curvar as nossas frontes, para a gente elevar a Deus uma palavra de oração. Oremos então. Querido Deus e querido Pai, mais uma vez a nossa gratidão a Ti. Nesse momento, Senhor, a atuação da palavra ser lida aos nossos corações. Que Teu Espírito possa atuar na nossa mente, no nosso corpo, nos nossos corações, fazendo transformações. E ao sairmos daqui, possamos sair revigorados na fé, animados e na esperança de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Amém. Abençoe a cada um de nós e nos perdoa. E tenha misericórdia de nós. Amém. E que tudo que nós possamos fazer, Senhor, nesta terra, seja feito para a honra e glória do Santo Nome. Amém. Obrigado por tudo, permaneça conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa mensagem de hoje, nossa reflexão de hoje, está como título baseado nesse verso: Deus está no controle. E o verso aqui vocês conhecem. Deixa eu colocar o meu auxiliar, né? Hoje ele veio comigo. Tem dia que ele preguiça, não quer vir, mas hoje ele veio. Então diz assim, Apocalipse 14, verso 7: dizendo com grande voz o que? Temei a Deus e dai o que? Glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então nesse verso aqui, vamos analisar. Nós temos primeiro o que? Primeiro, parte do verso: temer a Deus e dar-lhe glória, glorificar o seu nome. Aí faz outro chamado, por quê? Porque é vinda a hora dos seus juízos. E outro ponto importante, então vamos aprender: temer, glorificar o nome de Deus, e o último é adorar somente quem? Somente a Deus. Então todos nós entendemos que, como Deus escreveu nos seus 10 mandamentos, primeiro verso, não temos o que? Não terás outros deuses diante de mim. Então esse é o convite de Deus. Mas eu trouxe algumas considerações para a gente fazer uma reflexão baseada no Espírito de Profecia, que diz assim: porque há tantas expectativas no mundo de hoje? No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas criam expectativas o quê? Terrenas, não é verdade? Passamos por um período, não é isso, eleitoreiro, onde alguns se sentiram felizes, outros se sentiram tristes, coisas do mundo. Então as pessoas criam expectativas em coisas terrenas, mas todos nós sabemos que nem tudo é alegria, nem tudo é festa. Há sempre no ser humano o quê? Um medo. Então as pessoas hoje, eles vivem o quê? Amedrontadas, temorosas, porque eles criaram expectativa em uma coisa e ao mesmo tempo nós vimos que essa expectativa não trouxe para eles o quê? O que eles tanto esperavam. Aí criam dentro do ser humano o quê? O medo, o Marte. Eles estão querendo pagar milhões. Outros buscam a felicidade, mesmo assim não é o quê? Plenamente feliz. Não é verdade? Então as pessoas, eles procuram a felicidade em quê? Num vício, numa bebida, numa carta, numa pedra, em consultar tarôs e assim sucessivamente vão buscando e vão sempre procurando o quê? A sua felicidade, mas não conseguem encontrar, porque a nossa felicidade não está aqui. Está onde? No céu, na eternidade, em breve com Cristo Jesus. Então nós entendemos isso. Outros dizem: por que Deus se esqueceu de mim? Ele nunca existiu. Tem pessoas que falam assim: Deus se esqueceu de mim pela situação que eu estou passando. E outros até dizem assim: mas ele nunca existiu, porque eu estou passando por isso. Mas qual é o conselho da palavra do Senhor? No mundo tereis o quê? Aflição. Tereis aflições. Mas aí vem agora o conselho: mas tenha bom ânimo. Mas tenha bom ânimo, não é verdade? Tenha coragem, tenha alegria, porque eu venci e vós vencereis. Então esse é a nossa meta.
E alguns perguntam: onde está Deus hoje? Nós poderíamos responder, se a gente perguntasse: onde está Deus hoje? No céu, no seu trono, não é verdade? Está no mesmo lugar, não é isso? Está no céu, e nós aqui. Aí a minha pergunta é: Deus está ou não no controle? Sim, Deus está no controle. Mas por que as coisas aconteceram, talvez seja de bom, seja de ruim na minha vida, ou em torno do mundo? Irmãos, Deus nunca perdeu o controle, ainda que as circunstâncias preparadas pelo inimigo venham adversas da nossa vida, Deus vai sempre cuidar de nós. Por isso que Davi disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei o que mal algum, porque tu estás comigo. Você duvida disso? De que Deus está com cada um de nós? Amém. Então nós não podemos duvidar. Será que existe motivo para nós olharmos angustiados para um futuro desconhecido para nós? Não, irmão. Não vamos. Me perdoe fazer essa colocação. Quando saíram os resultados aí nas eleições, pessoas ficaram apavoradas, outros ficaram chorando. E eu sempre dizia: irmãos, a nossa vida como cristão continua, independente das situações, porque senão a palavra de Deus seria, com respeito ao meu Deus, seria mentirosa quando ele diz: no mundo tereis aflições. Não é isso? Também ele disse aqui: se querem viver piedosamente, em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se os discípulos, irmãos, não foram poupados das perseguições, os patriarcas, profetas, o povo do passado, nós vamos ser poupados pelo inimigo? Não, irmãos, é uma guerra. O que está escrito lá em Apocalipse 12, verso 17? Que irou-se o dragão e foi fazer o quê? Guerra aos restantes da sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Jesus e têm o quê? A fé em Jesus. Então está escrito, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas o que é o conselho que Jesus nos dá para nós? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém? Amém. Então nós temos que perseverar até o fim, lutar. E tem outro texto também que fala no Apocalipse, que diz que guarde a tua coroa para que ninguém a tome. Então, irmão, nós temos que segurar a nossa salvação com força, com fé, com vontade e na esperança do retorno de Jesus. A esse mundo nós não devemos perder esse foco. Então nós não devemos olhar, ficarmos angustiados com o que vai acontecer lá na frente, ou o que vai deixar de acontecer no próximo ano. Não, o próprio Jesus mesmo diz: não andeis inquietos. Vamos confiar, vamos crer, vamos ter essa esperança. Sabe por quê? Porque Deus, ele está no controle. Amém? Por isso, que se Deus não estivesse no controle, o que seria de nós? Ah, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo. O inimigo, ele vai tentar, é claro, isso é verdade, é o seu trabalho. Porque qual é o seu trabalho? Matar, roubar e destruir. Esse é o seu objetivo: matar, roubar e destruir. Mas o que a palavra de Deus diz? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. Amém. Então esse deve ser o nosso objetivo. Deus, ele continua no controle das coisas. Podem tentar tirar Deus da sua existência, mas Ele tem as rédeas do mundo nas mãos, e nós nunca estamos sozinhos. Por isso que diz o conselho do Apocalipse: temer a Deus, adorar a Deus e reverenciar o nome de Deus. Esse que dá o conselho do verso 7 que nós lemos aqui. Talvez alguns possam estar num momento só, sem amigos, nem parentes, sentindo rejeitado, e talvez venha no seu pensamento a pergunta: onde está Deus? Por favor, tenha um pouquinho de paciência, porque a palavra de Deus nos diz o que há de vir, virá. Assim, só um breve relato para os irmãos. Eu assumi o sonado da Igreja Prometedora no ano de 1998. Eu tinha 31 anos, 32 anos, novo, meus filhos eram pequenos. Havia uma desesperança na igreja, havia, digamos assim, uma tristeza, porque as coisas não aconteciam, a obra não ia para frente. A igreja, os irmãos sabem disso daqui, né? A igreja subia, enchia. O que nós vamos fazer? Muitos saíram, muitos desistiram, perderam a esperança. E hoje, vamos se alegrar no Senhor pela vitória. Amém. Passou esse tempo todo? Sim,
Mas Deus nunca abandonou a sua igreja, irmão. Deus nunca abandonou o seu povo. Ainda que viesse a zombaria, ainda que viesse os deboches, ainda que viesse, digamos assim, palavras desestimulantes para aqueles que ali estavam, para nós, mas nós, irmãos, nunca podemos perder a esperança em Cristo Jesus. Mesmo talvez que alguns de vocês, quando eu me tornei adventista, que eu vim de outra denominação, quando eu me tornei adventista, irmãos, a minha família me abandonou, havia o deboche, havia a zombaria, havia... Os irmãos possam pensar, mas nós não podemos descrer na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Ela se cumpre. E nós, irmãos, por isso Jesus mesmo disse, olha, se você crer, vocês irão ver a glória de Deus. Nós iremos ver a glória de Deus. Se você me perguntar para mim, aonde foi que vocês arrumaram dinheiro para fazer aquela obra imensa? Nós não tínhamos nada, irmãos, em caixa. Acredita nisso? Milagre de Deus, as coisas foram acontecendo, e o mover de Deus foi agindo, e nós fomos vendo, irmãos, as coisas aparecendo assim, que a gente não poderia nem imaginar. Entende, irmãos? É isso que Deus, porque a palavra de Deus diz, eu honro aos que me honram. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua perseverança, Deus vai honrar a sua atitude de cristão, Deus vai falar por você. Então nós temos que crer nisso, acreditar, não sermos mais um na multidão, mas ser aquele, como diz aquela mulher que estava 12 anos com um grupo de sangue, e disse, eu vou romper todos os obstáculos da minha época, mas se eu pelo menos tocar na veste do vestido, eu serei curado. Como foi que aconteceu? Imagine, irmãos, uma pessoa com esse problema, por um conceito religioso, por uma tradição. Ela nem poderia sair na rua, mas ela rompeu todas as tradições, ela rompeu todos os obstáculos e foi até Jesus. Às vezes é preciso nós, se nós acreditamos que Deus está no controle, nós temos que romper as barreiras do meu eu, as barreiras da minha presunção, do meu orgulho, talvez da minha falta de fé, da minha falta de crença, e acreditar de que Deus ele está no controle da minha vida. Então nós temos que entender isso. Por quê? Porque Deus ele continua no controle das coisas, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades. Foi assim que Jó disse, com todo o sacrifício que passou, com todas as provas que passou, ele disse, mas eu sei quem tenho crido. Foi assim que Paulo passou também nas adversidades, nas lutas, nas aflições, mas ele disse lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Deus quer de nós, irmãos, o nosso reagir, a nossa levantar de cabeça, acreditar que Deus ele é capaz de fazer, mover montanhas para vir em nosso socorro. Não vamos ter paciência, pois Deus continua no controle de tudo. O trono ainda é de Deus e vai ser sempre de Deus. Mesmo que o inimigo tentou usurpar lá em cima, aqui, mas é por pouco tempo. Por pouco tempo Jesus descerá nas nuvens do céu. E nós temos que entender isso. Embora o inimigo, irmãos, ele tenha feito de tudo para usurpar a soberania divina, tentou fazer com Jó, quase o levou à loucura, tirou-lhe seus filhos, a saúde, os bens materiais, ficou só coberto por uma sarna da cabeça aos pés. Irmão, nesse período que eu estava, quando nós começamos a revolução da obra, eu falo revolução porque foi uma doideira mesmo, que nós partimos para dentro. Lá no quilômetro 22 da obra, vocês vão ver fotos da igreja parte derrubada, mato no terreno, ninguém acreditava. E eu, mais o irmão, na época, e os poucos irmãos que tinham lá, nós fizemos um propósito de Deus de arregaçar as mangas e cair em campo. Irmãos, quando as coisas começaram a acontecer, quando as coisas começaram a ir bem, o inimigo me jogou em cima de uma cama por 7 meses. Fiquei com hepatite aguda e ao mesmo tempo contraí em excesso o vírus da dengue. Não satisfeito, dilacerou o meu esôfago, me jogou numa mesa de cirurgia. Não satisfeito, acabou com o meu casamento, tirou meus filhos da igreja. E não satisfeito, me jogou na rua, só com a roupa do corpo.
E hoje estou aqui com a nova família e dizer que toda honra, toda glória será dada a Deus. Amém. E a igreja pronta, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos que acreditar, irmãos. Vamos sofrer, sim. Vamos levar chicotada do inimigo, vamos. Mas Deus, irmãos, quer que nós sejamos firmes, fortes. Por isso que ele disse para Josué: Josué, ser forte, ser corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nós temos que entender isso. Por trás de tudo isso, irmãos, está o inimigo no mundo, trazendo dor, sofrimento e morte. Mas Deus está no controle. Irmãos, eu nunca me esqueço disso. No momento que eu estava doente, já praticamente o casamento acabado, meus filhos fora da igreja, alguém de deboche falou assim, eu recebi o diagnóstico de outra minha irmã, que a outra minha irmã estava com câncer. E a pessoa disse para mim: por que tudo isso está acontecendo com você? E eu disse, baseado na Bíblia: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Entende, irmão? O mundo em que nós vivemos, ele está tomando conta dos seres humanos. O resultado disso, irmãos, são pessoas vazias, angustiadas, porque confiam nas teorias, nas filosofias humanas e se esquecem de confiar na palavra de Deus. Nós temos que confiar em Deus, irmãos. O inimigo, ele tentou os homens a criar o seu próprio modo de viver. Não é verdade? O que nós vimos aí, as pessoas: não, eu vivo a minha vida, eu acredito que existe Deus, mas não quer compromisso com Deus. E as pessoas querem formar a sua própria religião à parte, querem achar que pode adorar Deus à parte. A Bíblia não ensina assim, em hipótese alguma. Por quê? Porque o inimigo confunde as coisas no coração humano. Sem perceber, começa a adorar a sua própria adoração. Eu passei por isso, irmão. As pessoas diziam: mas você não vem de igreja, você é um adventista, você não come isso, você não come aquilo, você tem uma regra alimentar, você guarda o sábado, e por que você está passando por isso? Pessoas da minha família riam de mim, pessoas de outras crenças que me conheciam também, que às vezes debochavam. Mas, irmãos, siga essa frase de Jó: eu sei em quem tenho crido. Olha, é olhar para Cristo e o autor e consumador da nossa fé. Porque o que Jesus disse? Que não dará provação, permite provação, aliás, além do que nós não podemos suportar. Vai passar, as dores vai passar. Irmãos, quando eu estava completando 7 meses dessa infecção no fígado que eu estava, que não curava de jeito nenhum, quando estava passando 7 meses que eu fiz o último exame, o médico olhou e disse: seu José, o senhor está curado. Amém. Irmãos, em nome de Jesus, me chama de doido. Eu saí naquela rua lá de Campo Grande, onde a clínica era ali, o consultório do médico era ali. Eu dava glória a Deus no meio da rua. No meio da rua, o senhor passava, olhava assim, e eu disse: Senhor, seja louvado, glória ao Senhor. Entende, irmãos? Então nós temos que ter essa alegria. Então, nós temos que adorar a Deus, como está escrito aqui nesse verso, adorar somente a Ele, não importa as circunstâncias, não importa o que nós possamos passar, porque, como eu repeti, como eu disse para vocês no início, Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem coragem, se anime no Senhor. Nesse panorama, irmãos gerais, quando as pessoas acreditam em si mesmas, não acreditam em Deus, Deus passa a ser apenas uma energia, como ensina por aí. Não é isso? Passa a ser uma energia, uma força interior. Ele pode estar em tudo e em todos. Não é mais um Deus pessoal, é apenas um controle. Mas entenda uma coisa: embora pregue heresia, embora ensine coisas que não são de Deus, mas Deus, irmãos, Ele continua no controle desse mundo. Deus, Ele continua no controle da sua vida, acredite nisso. Ah, pregador, mas estou passando por isso, estou tendo provações, estou tendo lutas, aflições. Tenha paciência. Romanos 12, verso 12, de lá que nós devemos ter paciência nas tribulações. Esperar a hora de Deus agir na nossa vida, esperar a hora de Deus atuar na minha família, atuar no que eu orei, e continue orando.
e continue firme no Senhor, não desanimando em hipótese alguma. Mas, irmãos, o tempo do inimigo, ele já entrou em contagem regressiva. Amém? Entrou em contagem regressiva. É isso? Porque a hora do juízo ele já começou. Deus, irmãos, acredito eu, baseado na palavra do Senhor, que Ele está se preparando para vir buscar a sua igreja. A volta de Cristo, irmãos, Ele vai colocar fim à história de pecado neste mundo, à história de rebeldia nesse mundo. Deus, irmãos, Ele recuperará o controle definitivo do universo e está no controle de tudo. Então nós temos que entender isso, não desanimarmos, crermos no Senhor, crermos na vitória de Deus. Irmãos, eu quando me tornei adventista do sétimo dia, se vocês me perguntarem como foi que eu apareci na igreja, eu não sei. Coloquei, confundi, né? Amém. Eu não sei, sabe por quê? Porque na minha época, no ano de 1983, a única rádio que eu descobri que tinha que falar da voz da profecia era a Rádio Relógio. E nessa época não tinha internet, não tinha, como podemos dizer assim, o que nós temos hoje, né? A parte informática, né? A parte que nós vemos aí, não tinha nada disso. Não tinha TV, eu por exemplo não tinha TV, só tinha um rádio velho para funcionar na época onde eu morava, tinha que bater nele e ele não gostava de funcionar. Mas alguém apareceu na minha frente e falou para mim as seguintes palavras: Zé, vá para a nossa igreja que aquela é a sua. Eu fui, ele mandou, eu fui. Na verdade, eu apareci lá na igreja de João 32, no ano de 1983, com 23 anos de idade. Eu apareci lá e entrei e nunca mais saí. Amém. Entende, irmão? Como Deus para o trabalho, só que nesse período, irmão, eu tive lutas com a minha família, por eu ser adventista de um dia, e eles radicados no sistema do catolicismo. Tive dificuldade com minha falecida mãe, com minhas irmãs, com minha família no geral, tive essa dificuldade. Tive dificuldade na questão também do sábado, do emprego. Foi muito difícil, muito difícil. Foi difícil a gente enfrentar tudo isso, famílias, vizinhos. Minha mãe adoeceu, ficou com problema de amnésia, Alzheimer. Eu tive que cuidar dela em cima de uma cama. Com 2 anos, tive que cuidar da minha mãe. Mas sabe, irmão, cada vez que eu lia a palavra de Deus, eu me confortava. Eu via que Deus dizia para mim: vai passar, meu filho, vai passar. Tu terás que passar por isso, mas eu serei contigo. Amém. E hoje, irmãos, estou aqui para dizer para vocês que vale a pena a gente passar, talvez, pelo moinho, vale a pena a gente passar pelas provações, vale a pena, irmãos, a gente, às vezes, levar uma porta numa cara, às vezes a gente ser impedido de um emprego por questão do sábado, mas Deus, lá na frente, tem o melhor para cada um de nós. Amém. Acredite nisso, irmãos, porque Deus, Ele está no controle da sua vida. Deus, irmãos, Ele cuida de cada um de nós. Deus, irmãos, Ele jamais irá nos abandonar. Por isso, seguimos o conselho da palavra do Senhor: temer a Deus, adorar a Deus e dar glória a Ele. Glorificar o nome de Deus. Porque a palavra de Deus diz muito bem clara: Deus é por nós, quem será contra nós? Concluindo o conselho que o apóstolo Paulo dá para nós: quem poderá nos separar do amor de Cristo Jesus? Quem? Faça a pergunta para você mesmo: quem poderá te separar do amor que está em Cristo Jesus? É difícil? É difícil, eu sei que é difícil. A luta é grande? É. Mas a Bíblia diz também, amado, que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. A vitória é nossa por intermédio de Cristo Jesus, mas às vezes o inimigo não quer que nós enxergamos isso. A vitória é nossa, irmão. Está aqui na frente de vocês um homem já, alguns meses fará 60 anos de idade, batizado em 1934,
Se eu for relatar para vocês aqui esse percurso que eu caminho até hoje, foi de lutas, foi de aflições, foi de perdas, foi de derrotas também, tem que ser sincero, mas foi mais de vitória do que de derrota, irmão. Amém. E nós temos que entender isso, que Deus ele jamais irá nos abandonar. Deus ele continua no controle, porque cada um de nós aqui fomos chamados por Deus. Amém, irmão? Amém. Fomos chamados por Deus e Deus tem algo maravilhoso para realizar em sua vida. Eu particularmente, mas eu sou bem chorão, tá? Me deram o nome, é Jeremias, me ajuda, irmão. É isso mesmo, né? O profeta chorão. Eu me emociono porque é grande, irmãos, o que Deus faz por nós. É grande de Deus ter tirado aquele garoto de rua, aquele jovem que só vivia embriagado, brigando nas ruas, criado sem pai e sem mãe. E Deus tira ele daquele meio, coloca ele na sua casa. E usa ele, até hoje, quando eu vou no 35, eu fico assim, feliz. Porque eu nunca poderia imaginar que Deus iria me usar no bairro onde eu morei para erguer uma igreja dele. Para ajudar, é claro. Entende, irmãos? Nunca iria imaginar que eu seria um líder de igreja. Já pararam para pensar nisso? Como é que nós poderíamos imaginar de nós estarmos aqui hoje, no dia de sábado, na contramão do mundo, louvando a Deus? Eu nunca poderia imaginar, irmãos, que um dia eu teria família, filhos, e agora recebo a notícia que você é avô. Entende, irmão? Nunca poderia imaginar isso. Mas Deus, irmãos, quando Ele te chama, mesmo você passando pelo deserto, Deus Ele te capacita. É Deus que nos capacita, irmãos. Vamos passar pela moeda, sim, vamos passar. Deus Ele nos ama tanto que as provações que estamos passando é para nos moldar, irmão. Nos moldar. Eu tinha uma natureza muito difícil, até hoje ainda tenho, não minto que ainda o pecado reina sobre nós. Eu tinha uma natureza muito difícil, era muito difícil mesmo. E Deus fez tudo isso comigo, irmãos, como vaso, me quebrou, me remodelou de novo, e às vezes Ele me quebra de novo. É o amor que Deus tem por nós. Já pararam para pensar nisso? É o amor que Deus tem por você. Se de repente você está passando por alguma luta, por alguma aflição, não se desespere, olhe lá na frente, que Deus vai te dar a vitória. É para te ajudar, para te moldar, é para mudar talvez o seu caráter, o seu eu, a sua presunção, a minha presunção, e que Deus Ele quer nos abençoar, Ele quer nos transformar, e quando Ele vier, Ele quer que eu e você estejam em pé diante do Cordeiro. Amém. É isso que Deus quer, irmão, de nós. Então por que nós vamos desistir? Jamais, irmãos. Irmãos, estou contando minha história em pedaços. Quando eu me tornei cristão, era adventista na igreja, a casa que eu morava não me pertencia. E minha mãe doente, eu desempregado, um jovem, o moço pediu a casa. E nós não tínhamos para onde ir, fomos morar de favor. E hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, Deus me deu casa, Deus me deu família, Deus me deu um carro e me deu uma aposentadoria. Amém. Entende? Talvez nós só olhamos pequeno, nós temos que olhar mais na frente. E toda honra, irmãos, toda glória seja dada a Deus. Amém. Deus Ele está no controle, jamais irá te abandonar. Mas eu confesso, irmãos, como líder, às vezes eu fico triste quando a gente depara com pessoas que dizem: eu estou desanimado, eu não quero mais, e fica naquele, desculpa a minha expressão do norte, que lenga-lenga. Não é isso? Aí eu me perguntei: vem cá, Deus não fez nada por você? Deus não fez nada por você, você está assim? Aí ele bota a culpa de mim, bota a culpa do outro, bota a culpa nisso. Irmãos, temos que olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Veja o exemplo dos discípulos, apanharam nas praças. Paulo passou por naufrágio, tiveram dificuldades, tiveram lutas. Mas veja as palavras deles que eles disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens.
Vocês querem me bater, vocês podem descer uma expressão, correr de mim, mas ninguém vai tirar isso que está dentro de mim, que é a fé. Amém. É isso, irmãos, que está dentro de nós, é a fé. O inimigo pode tentar de tudo, pode marcar esse corpo, pode fazer uma arruaça na sua vida, mas aquilo que você tem, irmãos, jamais tirar, que é a fé, que é o dom que Deus lhe deu. Amém. Creia nisso, acredite nisso, e através dessa fé, siga firme no Senhor. Amém. E quando Ele voltar nas nuvens do céu, estejamos lá em pé, né? Firme, como eu já fui militar, firme, estou aqui, Senhor. Quero ir também. Amém. Então, vinde bendito, meu Pai. Para me concluir, tem um texto em Apocalipse, quando eu leio, eu me emociono. E João teve uma visão que ele ficou assim, admirado, podemos dizer, eu que estou falando, ele ficou admirado, quando do lado de Jesus tinha o que? Uma grande multidão. E ele perguntou, quem são esses aí? Aí ele disse, esses aqui, olha só, esses aqui são os que passaram por grande tribulação. Eles agora estão comigo, eu serei o seu Deus, eles vão estar junto comigo no meu trono. Amém, irmão? Amém. Então, firme no Senhor, que Deus possa abençoar a todos nós aqui presentes nesta manhã. E quando Ele vier nas nuvens dos céus, nós possamos estar preparados para receber.